Neemias capítulo 4, versículo 7. Se você achou, diga amém. Mas ouvindo Sambalate e Tobias os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que se já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados, e se juntaram todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém. Note que o Espírito Santo não disse que ia atacar Neemias, porque Jerusalém fala do Evangelho. A cidade de Jerusalém, ela está sobre um monte chamado Sião. E lá em Hebreus capítulo 12, diz que nós temos chegado a Sião, a cidade do Deus vivo. O que é temos chegado? Significa que temos tido acesso ao Evangelho. O que é o Evangelho? É algo que você aprendeu? Ou é algo que você se tornou? O que é estar em Sião? É pegar um voo para Israel e visitar a cidade de Jerusalém? A Bíblia diz que Jerusalém aqui da terra está em escravidão com os seus filhos. A nossa Jerusalém não é aquela aqui da terra. Nossa Jerusalém é lá de cima. E Paulo diz em Gálatas que ela é a nossa mãe. Diga para o irmão que está ao seu lado: você tem mãe. E não é Maria, é a Nova Jerusalém. Está escrito em Gálatas que a Nova Jerusalém é a nossa mãe. Porém, o trabalho de Deus, de Gênesis a Apocalipse, foi produzir essa cidade. Essa cidade é a revelação do propósito eterno de Deus. Quando nós falamos em Jerusalém, nós temos que pensar debaixo do espírito de revelação. Quando nós falamos de Jerusalém, nós temos que pensar debaixo de um espírito sobrenatural. Nós temos que ter um entendimento espiritual do que significa Jerusalém, porque senão Neemias, Esdras, Zacarias, Ageu serão livros sem sentido para nós. Porém, quando você tem um discernimento que Jerusalém somos nós no Evangelho, e a construção de Jerusalém é o sonho de Deus para a sua vida. João fala dos fundamentos, João fala das muralhas, João fala que ela é quadrangular, João fala que ela tem a mesma altura, a mesma largura, a mesma profundidade, ela é um cubo perfeito. Existe um sentido geométrico quando a gente pensa em Jerusalém. E há um texto na Bíblia que o homem é chamado para medir a cidade. Pegue o seu cordel de medir e meça. Então Jerusalém é a conclusão de tudo que Deus começou. Gênesis é o início de tudo que Ele começou. Jerusalém é a conclusão. Então, se eu quero saber o que Deus quer para a minha vida, eu preciso olhar para Apocalipse
não estudar Apocalipse, mas discernir a vida de Deus ali, a batalha espiritual que está envolvida, a grande Babilônia, que é a cidade edificada por Satanás, que também não é uma cidade geográfica, física, mas é um sistema de pensamento mundial, que governa as pessoas, que se contrapõe a um outro sistema de pensamentos espiritual, que governa quem está em Cristo Jesus. Quem está em Babilônia pensa de uma maneira, quem está na Jerusalém de Deus pensa de outra maneira. São pensamentos diferentes. Agora, não são apenas pensamentos diferentes na mesma dimensão. Jamais. Na dimensão da Babilônia você tem estímulos elétricos. Você pode fazer um eletrocefalograma de quem vive em Babilônia. Mas quem vive em Jerusalém ainda não inventaram nenhum aparelho que possa medir como é que funciona o seu cérebro espiritual. Você tem um cérebro espiritual e você deve agir a partir desse pensamento que nasce no Espírito. Então, quando a gente fala de Jerusalém, da restauração dos muros, no livro de Neemias, da restauração do templo, no livro de Esdras, nós estamos falando o seguinte: eu vou voltar a viver o Evangelho. E quando você começa a voltar através da oração em línguas, porque é o Espírito Santo que te leva de volta, você não consegue por esforço. Irmão, não tente viver a vida cristã no seu poder, porque Deus planejou a vida cristã para ser vivida no poder do Espírito. No poder do Espírito. Você pode viver no poder do Espírito. Amém? E isso é o Evangelho, isso é a Nova Jerusalém. Esse é o lugar onde tudo é diferente para você. Esse é o lugar onde tudo se fez novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação, uma nova cidade. As coisas antigas já passaram e tudo é novo. Então, quando eu vou andar no Espírito, eu estou lidando com tudo que é novo. Quando eu vou andar no Espírito, eu vou andar com tudo que tem a ver com um vinho novo, tem a ver com um feito novo de Deus. O homem é extremamente limitado no tempo, nos séculos, nas gerações, mas para Deus tudo isso tem 6 dias que começou. Para Deus tem uma semana que tudo começou, da forma que é hoje, da forma que aconteceu hoje. Deus ele é tão imenso, Ele é tão poderoso, Ele é tão tridimensionalmente transcendente, Ele é tão quanticamente no Espírito, além de tudo que possamos pensar ou imaginar, que um dia para Ele é como 1000 anos. 1000 anos. Então Deus, na cabeça dele, imagine que você começou a cuidar da sua casa e fazer uma restauração na sua casa, que vai durar 20 dias, e fazem 6 dias que você começou. Você tem uma consciência muito tranquila, assim, puxa, semana passada eu comecei, mas semana que vem eu vou terminar. É assim que Deus pensa e sente. Comecei esses dias. Por isso que você precisa valorizar a comunhão com Deus, porque
Esse é o único momento que ele para na eternidade e vem comungar com um ser temporal, mortal, que hoje não é mais mortal, mas ainda mora num corpo mortal. Valoriza sua comunhão com Deus, porque esse ser que para ele um dia é como 1000 anos, ele consegue ficar meia hora com você, desfrutando do que para você talvez seja muito tempo. Agora pegue 1000 anos e matematicamente equacione isso para meia hora. Isso não cabe num trilionésimo de segundo. E se eu passar 10 horas com Deus? Faça as contas, essas contas são possíveis. É possível você pegar 1000 anos, 24 horas, fazer a regra de 3 e chegar a conclusões do que significa ficar 10 horas com Deus. É ínfimo, mas para Ele é grande, porque Ele propôs colocar você nessa condição de existência por muito pouco tempo, até que você vá para casa, estar com Ele. E isso te desafia a não perder tempo. Por isso Paulo disse: gente, não vamos orar 1 hora, nem 2, nem 3, vamos orar o tempo todo. Não vamos visitar o Espírito, vamos andar no Espírito. Não vamos experimentar cultos abençoados, vamos viver no Espírito. Vamos sair dessa, esse lugar que nós estamos, chamado tempo, tem um pingo de Deus dentro dele, chamado fé, que é uma sala de espera, enquanto a eternidade não chega. E Ele te diz: cara, não viva no tempo, viva pela fé, porque pelo menos na fé, você vai estar na minha dimensão, na fé, você vai estar no meu condicionamento, no meu entendimento, na fé você vai entender como eu entendo, e por isso você vai ter paz. Aqui diz que eles resolveram atacar Jerusalém. Para quê? Olha o que o texto diz: para suscitar confusão ali. Note bem, vamos ser práticos. Você recebeu Jesus, você nasceu de novo, o Espírito Santo mora em você, te deu uma linguagem sobrenatural e você está orando em línguas. Mas você não é perfeito, você peca, você cai, você falha. Mas para Deus isso não tem problema, porque isso já está resolvido na cruz. Para Deus você é justo, para Deus você é perdoado, para Deus você é perfeito. Então o diabo sabe que se você compreender a vida espiritual e viver nela, você vai começar a correr, e o pecado não vai parar você, porque você já é perdoado. Suas falhas não vão parar você, porque você é perfeito em Cristo. O medo não vai te parar, porque você não vai ter medo de absolutamente nada. Medo de doença, impossível, eu sou sarado. Medo dos homens, impossível. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Medo da morte? Se eu nunca mais vou morrer. Sim, esse corpo um dia vai cair de mim, mas eu não sou esse corpo. Esse corpo é apenas o meu hospedeiro, ele está apenas me hospedando, enquanto eu cumpro a minha missão na terra, orando em outras línguas. Agora,
Se o diabo sabe que você descobre esses fundamentos simples e você foca, você vai embora. O que pode atrapalhar o processo, além de tudo que nós falamos ontem? Ontem a gente falou sobre o escárnio, a gente falou sobre muita coisa ontem. Quem não ouviu a palavra de ontem, assista. Eu falei da cidade que vê, da cidade que fala, da cidade que anda, da cidade de carne e osso. Mas vamos pensar que você entendeu a cruz e a graça, e você agora está correndo uma carreira, porque o que vai parar você, se você sabe que nada te separará do amor de Deus? O que vai parar você se você tem um advogado celestial 24 horas por sua conta, diante de Deus, e que se você pecar, você não deve, mas se você pecar, você tem um advogado, que já entra logo com todas as petições, embargos, habeas corpus, espirituais, e no final tenha certeza que esse advogado vai vencer a causa. Então você não tem nem tempo para parar para resolver problema, porque o seu advogado já está fazendo isso. Você não tem tempo para parar para resolver problema. Você precisa ir adorar a Deus, e orar em línguas, e edificar o seu espírito. Mas o diabo tem uma estratégia que pode retardar, ou muitas vezes até tirar você dessa corrida, que é a palavra confusão. Vamos atacar Jerusalém e vamos suscitar confusão. Puxa, eu entendi a graça. Jesus tomou o meu lugar e me deu o seu espírito, e agora a vida que eu vivo, eu não vivo na carne, eu vivo por fé. O que pode parar isso? Confusão, ataques na sua mente, ataques nas suas emoções, para que você comece a colocar numa balança carnal coisas espirituais e naturais. E querido, nenhuma balança carnal tem o poder de medir realmente quem é você e o que você é para Deus. Nenhuma balança tem condições. O Espírito Santo tem condição. A Bíblia diz que o Senhor pesa os espíritos. O Senhor pesa os espíritos. Um dos cavaleiros de Apocalipse carregava na mão uma balança. Deus tem a sua balança, mas quando o diabo traz a balança dele, ele pega ideias geniosas, ele pega sonhos maravilhosos, ele pega argumentos imbatíveis e põe do outro lado da balança dele. E de cá, ele tenta continuar escarnecendo você com a sua prática. E o seu peso de glória é assim, mas por causa da confusão, a sua balança começa a ficar. E aí, é quando a pessoa titubeia, a pessoa começa a ter dois pensamentos. A pessoa começa a crer e não crer, ir e vir. Ela começa a ter duplicidade. A Bíblia diz que Deus odeia a duplicidade. Um dia você está adorando, outro dia você está murmurando. Querido, arrume uma maneira de falar, de maneira que não saia incredulidade da sua boca. Descubra no Espírito, porque nós lidamos com pessoas que não estão na dimensão que nós estamos. Nós lidamos com situações, com guerras, que não adianta você falar nada disso que eu falei para a pessoa. Nova Jerusalém, confissão da palavra, oração em línguas, fé. E aí a pessoa vai chegar para você e vai dizer: cara, o cheque voltou.
Mas você sabe que no Espírito que Deus já deu a vitória. Como é que você vai conversar com esse cara? Por isso que Tiago diz assim: tente por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais íntegros e perfeitos e nada deficientes. Aí ele fala assim, logo em seguida: se alguém precisa de sabedoria, peça. Que sabedoria é essa que Tiago está falando? Para viver a fé. Porque tem momentos que você precisa parar e pensar: espera aí, como é que eu vou falar sem quebrar um decreto que eu fiz no reino do Espírito? Como é que eu vou dizer que a dor está aqui se eu sei que eu estou curado? Como é que eu vou falar de prosperidade se cortar a minha energia? E eu não tenho dúvida nenhuma que meu pai é o dono do ouro e da prata, e tem ouro e prata chegando. Porque alguém vai lá em casa e vai descobrir que cortaram a energia. Mas aquilo para mim e nada é a mesma coisa. Porque o meu pai é rico e eu sou rico. E eu estou me edificando num lugar onde nunca mais minha energia será cortada. Pelo contrário, eu vou sair pagando a energia de todo mundo. Eu vou chegar num culto de domingo à noite, irmãos, domingo que vem todo mundo traz sua energia que eu vou pagar. Então, confusão é a sua incapacidade de falar fé no meio da prova. É quando você não consegue expressar a fé diante da circunstância, porque sempre existe uma resposta de fé para o maior problema que se levante contra você. Chegaram para Jesus, chegaram para Jairo e disseram: não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu. Cara, como é que você sai dessa? Como é que você responde isso? Esquece, agora que nós estamos falando de Jesus, que nós já sabemos da história, que a menina ressuscitou. Não, vamos trazer para hoje, está amarrado em nome de Jesus, né? Mas você recebe uma notícia de morte, e alguém, cara, morreu, o corpo está irreconhecível. E você tem uma decisão no seu coração, por mais pequena que você sinta ser sua fé: eu não vou confessar incredulidade. Então Jesus fez isso para Jairo. Jesus virou para ele e falou assim: não temas, crê somente. Meu irmão, quando alguém confessar fé na sua frente, respeite. Quando alguém profetizar fé na sua frente, respeite. Porque não é que ele está fugindo do assunto, ele está numa batalha entre espírito e alma. E não seja voz do diabo, para que aquela pessoa destrua o decreto que ela estabeleceu. Porque minha boca produz morte e vida. Minha boca produz destinos, minha boca produz o porto desejado. Eu vou chegar exatamente aonde eu estou falando. O que eu falo determina onde eu chego. O que eu falo determina o que eu experimentarei. O que eu falo, não é o que eu falarei. Então eu preciso adquirir uma linguagem de fé. Repita isso comigo: eu preciso adquirir uma linguagem de fé. Diga assim: não há circunstância capaz de me roubar a linguagem de fé. Acho que esse seria o tema dessa palavra. Não há circunstância capaz de roubar a minha linguagem de fé. Pastor, mas o médico disse. Você não devia nem ter ido no médico, cara. Você foi arrumar
chifre, cabeça de égua. Porque você vive debaixo de outras leis, e o médico vive debaixo de outras leis. O médico vive num mundo que você não vive. Ah, mas eu não tenho fé ainda para não ter um plano de saúde e não ir no médico. Amém. Se você não tem fé, então vá no médico. Siga o caminho dos pecadores. Mas lembre que você não é mais pecador, você é sarado. 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 E se você fizer um tratamento, não se condene, mas também não fique acomodado nesse lugar. Como? Oração em línguas. Tipo assim, eu não estou onde eu devia estar, mas eu vou orar, eu vou sair daqui. Irmãos, comigo é assim, às vezes eu não tenho a fé que eu queria ter, mas eu não paro de orar em línguas. Daqui a pouco Deus me arranca daquele buraco. Aí de novo eu vou enfrento uma situação que eu não tenho a fé que eu precisava ter. E eu estou lá, daqui a pouco eu sou transformado, eu mudo meu pensamento, eu ganho uma mentalidade diferente, e aí eu atravesso. Sempre que você ganha a mente de Cristo, você atravessa o seu vale. Sempre que você toca no pensamento real, você vence os seus inimigos. Porque os seus inimigos são apenas hologramas baratos de um diabo que já foi completamente derrotado e só pode projetar mentiras na sua frente. Ele é o pai da mentira. Jesus disse que ele nunca se firmou na verdade. Agora você não. Você pode orar em línguas e ser verdadeiro por dentro. Ai, pastor, minha alma está abatida. Ore em línguas e seja verdadeiro por dentro. Pastor, eu estou dilacerado. Eu estou meio, passado. Eu esqueço as coisas. Eu ultimamente ando esquecendo as coisas. Eu ando... eu não estou bem na minha alma, mas você está bem no seu espírito, porque o seu espírito é reduto exclusivo de Deus. Nada que você faça ou deixe de fazer, que o diabo faça ou deixe de fazer, que o homem faça ou deixe de fazer, altera quem você é por dentro. Então, mesmo que você se sinta de uma forma, mantenha a verdade ativa. Pense assim: eu não estou bem nos meus sentimentos, mas eu vou ser verdadeiro por dentro. Porque Deus tem prazer com a verdade no íntimo. Diz Salmo 51 que Ele tem prazer com a verdade no íntimo. Então, bagunçou tudo. Aqui diz assim no capítulo 4, olha que interessante, versículo 10. Então disse, olha o problema da confissão da palavra. Logo Judá significa louvor. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. E os escombros são muitos. Ou seja, eles estavam dando para Neemias um relatório do que eles estavam vendo. Os carregadores estavam sem força. Eu estou numa dieta muito forte. Eu estava ali meio abatidão ali. Aí o Hilário veio falar: o que foi com você? Eu falei: não, eu estou com dieta pesada, né? Eu devo estar pregando até um pouco diferente, porque você fica meio down, né? Você fica meio né? Slow motion, né? Você fica meio câmera lenta,
quando você entra numa dieta pesada. Mas assim, aqui diz que os carregadores estavam sem força, e que os escombros eram muitos. Você não tem que negar isso, se isso é o que seus olhos veem, mas você pode levantar suas mãos e dizer: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Você pode escolher sempre enfiar a espada entre o céu e a terra, para que haja separação do que é mentira e do que é verdade. Cada palavra que você declara, aprenda a declarar a palavra. Cada palavra que você declara é uma divisão de alma e espírito. Cada palavra que você fala é uma separação da carne e do espírito. Cada palavra que você fala é deixar o diabo pelado. Confessar a palavra é desnudar Satanás. Não despojar, porque despojado ele já foi. Agora a igreja desnuda ele. Além de despojado, ele fica nu, porque estou sem força para carregar um tijolo. Já viu quando você foi para a academia, que você malhou para caramba? Aquele dia você deu tudo, e aí você sai da academia, não adianta, você está, né? Puxa vida, me dá um shake, me dá um whey, me dá um negócio aí, me dá um energético, me dá um Red Bull, né? Eu lembro quando eu pedalava muito, eu gostava muito de pedalar, né? E às vezes eu pedalava 60 quilômetros. Então, são momentos em que você tem que usar a espada. Olha o capítulo 4 ainda, versículo 16. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Metade, Neemias fez o seguinte: ele pegou a metade para trabalhar e a metade para fazer armas. Por quê? Porque as armas espirituais, as práticas espirituais, elas, sabe, meu irmão, você pode estar abatido, você pode estar, confia em mim, você pode estar abaixo da linha de fundo, você pode estar na depressão da depressão. Se você tiver coragem de declarar a palavra de Deus, e continuar declarando a palavra de Deus, e confessando a palavra de Deus, daqui a pouco você não está mais deprimido, porque você atravessa com a palavra um lugar impenetrável por outra coisa, a não ser o rema de Deus, a revelação. A palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz, e ela penetra. Por que você está desistindo? Porque entrou confusão. Entrou confusão. Oração em línguas. Está vendo o que está acontecendo com fulano? Irmãos, eu não estou firme na oração em línguas por causa do Dave Robertson, não. Ainda que ele é meu pai na fé, eu vou honrá-lo pelo resto da minha vida. Mas não é o Dave Robertson que me faz orar em línguas, é a palavra de Deus. Eu já passei do nível de ser influenciado pelo homem para orar. Para falar a verdade, eu nem me lembro a última vez que eu escutei uma mensagem do Dave. Não estou aqui dizendo que isso está certo, mas eu não me lembro a última vez que eu ouvi. Mas houve tempos em que eu ouvi o Dave Robertson dia e noite, dia e noite, dia e noite. Olha o que eles dizem aqui no capítulo 4, versículo 8.
capítulo 4, versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para vir e atacar Jerusalém e suscitar confusão. Como que a gente vence a confusão? É simples, verso 9. Porém, nós oramos. Sabe, está confuso, é hora de orar. Não tome uma decisão em momentos de confusão. Ah, mas está todo mundo indo. Eu não sou todo mundo. Ah, mas fulano, pastor Ciclano, o apóstolo Beltrano. Problema deles, eles são iguais a mim. Eles não são melhores do que eu. Todo mundo é igual. A religião colocou uma diferença para que eu idolatrasse o homem e fosse manipulado por ele. Mas na igreja orgânica, essa idolatria cai e essa manipulação acaba. Então, se o meu líder erra, eu vou ajudá-lo, eu vou amá-lo, eu vou estar do seu lado. Vou dizer para ele, cara, o que você quer que eu faça? Para a gente continuar junto nessa jornada? Desiste não, cara. Continua orando em línguas. Você vai sair dessa. Mas não foi só isso. Olha o verso 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Como proteção, colocamos guarda contra eles de dia e de noite. Espera aí, se a minha alma está tendente a ficar com 10 pensamentos, se eu tinha uma possibilidade, mas agora eu estou com 30, eu estou precisando de proteção. Porque quem tem 2 visões não alcança nenhuma. Se você tem o objetivo de ir para Brasília e para São Paulo, e você pega a mala e sai da sua casa, você vai para onde? Você vai para um lugar chamado lugar nenhum. Eu comprei uma passagem para São Paulo, eu comprei uma passagem para Brasília. Aí você pega a mala e sai de casa, e eles te perguntam, para onde você vai? Eu vou para São Paulo. Para onde mais? Eu vou para Brasília. Mas os horários são os mesmos. Mesma hora que um avião sai, o outro sai. Agora o pior não é quando você tem 2 passagens. O pior é quando você está com as 4, 5. Tem proposta de homens para te dar títulos. Tem proposta de pessoas para te dar dinheiro. Tem proposta de pessoas para te entregar uma igreja que vai te fazer grandão, famosão. E na verdade, quando você aceitou aquela proposta, você morreu. Quando você aceitou aquela proposta, você desapareceu do mapa do Espírito. Meu querido, existe um mapa espiritual onde Deus está de olho em todos nós. É como uma torre de controle de aviões. De repente um avião some do radar. Um anjo vira para o outro, cara, o avião sumiu do radar. O que aconteceu? Confusão. O cara está... Esses dias uma ex-discípula, ela disse para mim assim, eu vou transmitir com as minhas palavras. Ela falou assim, não, já faz muito tempo que eu não sou a mesma com você mais. Eu não sou a mesma mais. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se o seu olho não brilha para o seu líder, ele não é o seu líder. Agora, talvez ele não seja, não porque ele não seja, é porque você está confundido. Entrou outra visão, e outra prioridade, e outro valor, e outra opinião, e outro argumento,
e mais um, e você perdeu uma coisa chamada foco. Querido, vá para o lugar errado, mas vá focado, para que lá você quebre a cara, se humilhe, e fale: Senhor, quebrei a cara, e agora? Agora vem comigo, vou te levar para o lado certo, vou te dar o foco. Talvez as pessoas fiquem impressionadas: pastor Heber, não sei o que, conversa comigo, você é um exemplo, que você nunca desiste, você nunca desiste, você nunca desiste, e realmente há uma graça em mim, e Deus já falou para mim, que eu nunca vou parar. Então, Deus falou comigo, o diabo sabe que ele nunca vai conseguir me parar, mas existe um espírito em mim, foco. Você não vai me pegar lendo livros de fulano, beltrano, ciclano. Você não vai pegar um monte de livro da minha mão. Você não vai me pegar ouvindo beltrano, ouvindo ciclano, indo na igreja tal, participando de evento tal. Eu já passei desse tempo, há muito tempo, irmãos. Você não vai me pegar atrás dos grandes, porque a maioria dos grandes não são nada. São latas vazias, que perderam o conteúdo há muito tempo atrás. Não todos. Não estou dizendo aqui que é errado ter um ministério grande, expressivo, mas a maioria deles não tem mais o cheiro de Jesus, não são mais o perfume de Cristo. Então, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu vou abastecer o meu foco, eu vou encher o tanque do meu foco, eu vou trocar esse motor, eu vou passar para o motor. Eu estava com 150 cavalos, eu vou colocar um de 400 cavalos para o meu foco. Se eu farei alguma coisa, será em função do meu foco. Se eu andarei, virarei, chorarei, gritarei, rirei, dormirei, será por causa do meu foco, porque eu vou completar a minha carreira. Então Satanás é hábil em trazer confusão onde havia clareza. No começo você estava confundido, aí você se entregou no hora após hora, 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 pronto, agora você não está mais confundido, e você se mantém nesse lugar orando em línguas. O que te leva é o que te mantém. O que te leva é o que te mantém. Aí você não apenas chegou lá, você fica lá orando em línguas. Sim, tomando suas responsabilidades como pai, tomando suas responsabilidades como pastor, como empresário, como empresária. Se aquietar em Deus não significa tornar-se irresponsável com a vida. Se aquietar em Deus significa ser responsável e manter meu espírito ativo. É aprender a me responsabilizar por aquilo que é minha responsabilidade. Se eu tenho uma família, eu sou o provedor. Eu sou o provedor. E eu vou prover para minha casa. Isso é responsabilidade. E o que precisar fazer, eu vou fazer. Agora, ao mesmo tempo em que eu estou sendo responsável, eu mantenho meu espírito aceso. Eu mantenho minha comunhão fresca. Eu me mantenho aprendendo com o Espírito Santo. Eu me mantenho alerta com o Espírito Santo. Irmãos, e o que é mais triste
é que isso que eu estou falando hoje é tão óbvio. O que eu estou pregando hoje seria a mensagem do óbvio. Mas a maioria dos guerreiros caem exatamente aqui. Eles param de orar e param de meditar. E aí você fecha a janela do espírito e abre a janela da alma. Quando você fecha a janela do espírito e abre a janela da alma, a alma se conecta com a carne, que já está conectada com os demônios. E aí, aquilo que era um sussurro maligno, agora é um argumento te convencendo. Tem gente no Brasil hoje, irmãos, que me considera um homem de Deus, e ouve as minhas palavras como um alimento, porque Deus me levantou para alimentar os guerreiros nessa nação e nas nações. Meu chamado é levar comida para o exército. Onde tem uma guerra, Deus leva a minha palavra para alimentar guerreiro, alimentar os apóstolos, alimentar os profetas, os evangelistas. Eu tenho uma unção de te alimentar. Mas tem gente no Brasil hoje que pensa que eu sou um falso profeta. Tem gente que virou as costas. Nossa, eu nem vou ouvir o Weber mais. O Weber caiu no engano. Quero dizer a vocês que nada melhor do que os frutos para revelar a árvore que eu sou. Aí quando eu venho num congresso como esse e vejo o Zé Carlos pregando, vejo o Técio pregando, vejo o Valdemar pregando, Maria José pregando, Iula pregando, estou vendo agora Clóvis se levantando na palavra profética, Nívia já é hoje uma Lídia na minha vida, eu fico vendo Lucas Santana. Assim, eu não estou me exaltando, mas desculpe, eu vou falar como Paulo, desculpe a minha loucura, desculpe a minha insensatez. Se você não pode olhar para mim, olha para os meus frutos. Tá? Se você não consegue me ouvir, ouça meus discípulos. Ouça quem decidiu ficar comigo, andar comigo, permanecer comigo. Olhe para a vida deles. Olhe para o que Deus está fazendo na família deles. Olhe para o que Deus está fazendo nas finanças deles. Porque não tem a ver com Weber, pessoa. Tem a ver com um manto. Tem a ver com uma unção. Tem a ver com um DNA espiritual. É uma árvore frondosa que dá fruto a seu tempo necessário. Fruto. E você não conhece ninguém pelo que ele fala ou aparenta. Você conhece pelos frutos. É verdade. Eu sou um homem muito falho. E eu sei que eu pequei e que eu errei. E já me arrependi, já fui perdoado e já levantei e estou na corrida. Mas aí eu vejo um homem como Lucas, no início de tudo, chegando perto de mim, sempre do jeito dele, sem falar nada, sem blá 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 blá, sem paparicação, se aproximou de mim e disse assim: estou aqui. Aleluia! Glória a Jesus! Um homem casado, uma única vez, um homem que tem família, um homem que tem um ministério aprovado, um homem que tem um caráter aprovado, um homem ilibado nessa nação, se aproxima de mim. A Nívia, o Clóvis, o Alisson, Alessandro, eu conheço o Alessandro, a gente anda junto já há uns 10 anos, mais de 10 anos, e de repente, um Alessandro da vida,
me perdoe, eu não estou aqui enchendo o saco do Alessandro, enchendo a bola, mas eu não conheço ninguém mais sério com Deus do que esse menino. Eu não conheço alguém mais sério com Deus. E aí eu vejo os frutos, e aí isso sinaliza para mim: ei, peraí, você errou, falhou, se levantou, continuou em frente, continuou. Então, cara, olha os frutos e pau na cabeça do capeta. Isso sem contar o pastor Carlos e a Renata em São Paulo, isso sem contar a Maria José, o Emerson, e tantos os pastores lá de Rondonópolis, isso sem contar Tércio em Campina Grande, isso sem contar o pessoal de Cabo de Santo Agostinho. Na verdade eu preciso até parar de falar, que eu vou ofender pessoas aqui, né? Pessoal de Maringá, pessoal de Londrina, pessoal de Distrito Federal, pessoal do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste. Até me perdoa aqui, porque eu comecei a citar nomes, porque é tanto fruto de pessoas que não estão ligados emocionalmente a Heber. Sabe, nós não temos uma ligação de alma doentia. Nós não temos uma ligação de alma doentia, onde eu lambo as feridas das suas vidas como cães. Paulo diz: acautelai-vos daqueles que apenas lambem as suas feridas, mas não te curam. Eu não quero andar com quem lambe a minha ferida, eu quero andar com quem me cura. Eu não quero andar com cães, eu quero andar com ovelhas, com pessoas que têm a unção de Deus. Aí eu começo a olhar para o Brasil e ver, fora do Brasil, Adeline em Madrid, Amanda em Londres, Juliana e tantos outros irmãos, Marita na África, Isabel e tantos outros, Moçambique, América do Sul, irmãos, Japão, nós temos filhos no Japão, na Ásia. Na verdade, o Senhor nem nos deixa saber aonde essa palavra está entrando. Tem gente me ouvindo agora, que isso que ele está ouvindo é a única fonte de comida saudável que ele tem. Não porque eu sou bom não, irmãos, porque eu me entreguei à oração em línguas, Deus fez a obra. Eu não sou nada, mas eu escolhi orar no Espírito. Os índios pataxós. Eu tenho uma discípula, líder lá, não sei se ela é líder, né? Ela chama Poá, né? Lá, os índios pataxós. Lucas também tem vários índios, os índios Carajás. O cacique estava aqui esses dias atrás. O Lucas me apresentou o cacique. Oração em línguas está atingindo índios, está atingindo nações. Olha, tem homens no Brasil, e não são poucos, que receberam uma certa influência do meu ministério, nem me ouvem mais, nem olham minhas palavras mais, nem me seguem mais no Twitter, já me pararam de me seguir, mas eles estão orando em línguas. Romperam comigo, mas não romperam com o Espírito. Romperam com o Heber, mas não romperam com a cabeça que é Cristo. Continuam mergulhados. Deus está fazendo, essa obra é dele e ninguém vai parar. Então, eu não vou deixar confusão me confundir. Espera aí, eu vou ficar em paz, porque eu sirvo um Deus soberano. Não vou ficar confundido não. Olha o que diz aqui no capítulo 4, versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles
10 vezes, diga 10 vezes. Irmãos, eu fico na carne quando eu peço para os irmãos falar assim, os irmãos não falam. Diga 10 vezes. Capítulo 4, versículo 12. Olha que interessante. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra ti. Imagina você recebeu notícia dessa. Cara, te prepara, porque vai vir pancada de tudo quanto é lado. É o que nós temos vivido nesses 23 anos. Só que tem coisa que o diabo falava antes que me fazia tremer e passar a noite acordado, quase a noite inteira. Agora não faz nem cosquinha. Eu estou falando sério, não faz nem cosquinha. Coisas que me faziam, agora, ok, que mais? Qual é o, fala a próxima piada aí, porque essa não deu nem para... Você começa a ver como o diabo é um contador de piadas. 10 famílias, né? Tudo isso para confundir. Puxa, é muita gente falando a mesma coisa. Irmão, nunca siga a maioria. Amém. Jesus subiu para o monte da transfiguração, levou 3. Quando Jesus pregou o sermão mais pesado da sua vida, todo mundo abandonou ele, ficou 12. Imagina uma igreja de 20 mil membros, que cai para 12 membros. Tinha umas 20 mil pessoas que andavam com Jesus onde ele ia. E aquele dia ele trouxe um sermão tão pesado, que ele falou assim: agora vocês vão comer a minha carne e beber meu sangue. A turma vazou. A turma vazou. Os 12 também não entenderam, mas ficaram. Aí Jesus perguntou: vocês não querem ir também não? Meu irmão, quando você sabe que você está debaixo de um encargo de Deus, quando você sabe que você está debaixo de uma palavra de Deus, quando você sabe que você está enviado pelo Senhor, não importa se você está com 5 mil ou com 5. Importa que você está funcionando debaixo daquela unção. Importa que você viu a eternidade acima do tempo. O Senhor te diz, para esse tempo, e eu estou falando literalmente, agora você nasceu. Para esse tempo. Eu só estou começando a fazer do seu filho, da sua esposa, do seu ministério, da sua vida financeira, para esse tempo. E agora você já viu. O que Neemias fez? Diga comigo. Diante de todo ataque, eu tenho que abrir minha boca, ou falar em línguas, ou falar a palavra. Aqui diz aqui no versículo 13: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Eu não vou ficar confundido, eu vou falar a palavra, eu vou falar o que Deus falou comigo. Eu não vou ficar confundido. Sabe qual é o nosso problema? É porque nós julgamos segundo a aparência. Então,
Imagine para o exército de Saul, quando a notícia chegou que ele morreu na guerra. Imagine para o exército e a casa de Saul, quando a notícia chegou que Jonatas morreu. Quem explicava isso? Quem trouxe uma explicação para isso? Nem Davi trouxe. Davi compôs uma canção. Como caíram os valentes. 2 Samuel. Nem Davi ousou dizer, é porque ele foi rebelde. Isso foi papo de Samuel com ele lá atrás, que era o pai na fé dele, e pegou ele e deu nele mesmo. Mas ninguém sabia explicar, gente, por que aconteceu isso com Saul? Porque nós hoje, depois de 3.000 anos, vemos Saul como ele é, mas naquele tempo, Davi chamava ele de o ungido do Senhor. Vou repetir, 3.000 anos depois, a história nos dá uma perspectiva totalmente diferente. Mas naquele tempo, o próprio Davi dizia, eis o ungido do Senhor. E aí fala assim, como caíram os valentes. Por que eu estou falando isso? Porque você não vai seguir alguém porque ele tem um título e um status. Você vai seguir alguém que continua dando os frutos que dava no início. Porque o mais importante na vida de um homem de Deus não é como é que ele começa, é como ele termina. E nós não terminamos ainda. Nós não terminamos ainda. Aleluia! Aleluia! O meu coração se enche de esperança. A minha mente se enche de expectativas. O meu Deus está comigo, aleluia, e com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu faço prodígios e sinais, o meu Deus é o meu escudo e o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, e eu descanso à sombra do Onipotente, aleluia, Vai ficar bom. Não considere alguém grande simplesmente seja humilde para continuar bebendo da unção que flui da vida dele. E o dia que você chegar no poço e o poço estiver seco, interceda por ele. Você não tem que ficar escandalizado. Fulano, Beltrano, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí você se compara. Não, peraí, querido. Nós temos a palavra. A Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra e o seu nome acima de todas as coisas. Eu tenho a palavra. Então eu vou continuar recamandorou, bochô, que talamandorou. Vou continuar meditando, adorando, confessando a palavra, crendo, andando por fé, declarando a palavra, andando por fé, declarando a palavra, recriando o meu mundo, nesse mundo, vivendo nessa sala de espera chamada fé, enquanto o meu Senhor não vem me buscar, eu estou aqui firme, de pé, firme no Espírito, com Ele e Ele comigo, unido no Espírito e cumprindo o que o Espírito fala comigo hoje.
Deixa eu terminar essa palavra te contando uma coisa. Se você pegar essa palavra que eu preguei hoje e ouvir ela 10 vezes, ou se você não ouvir nenhuma vez, mas você entendeu ela e incorporou ela, você será encontrado. Glória a Deus, Jesus. Eles vão encontrar você. Jesus disse: não dá para esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não dá mesmo. Você é como Deus. Você fala igual eu. Agora também, não dá para ficar lá no monte, gritando as suas sujidades emocionais, sujidades mentais, sujidades religiosas, tentando provar que você é uma cidade. As pessoas vão rir de você, porque você está reivindicando algo que você não é. Ei, Deus julga o coração, não as aparências. É mesmo, Jesus. Aleluia. Eita, seu coração. Que importa jogar uma terceira, uma segunda e reduzir para a primeira, se o Espírito Santo me disse: põe quinta. Que importa continuar pisando no ABS, se o Espírito Santo está falando assim: tira o pé do freio e acelera. Por que frear o que Deus está acelerando? Então você não pode colocar sua vida na mão do homem, porque o homem é limitado. Você tem que ser servido pelo homem, honrá-lo por isso, respeitá-lo, obedecer, mas que nada disso interfira na sua jornada, porque a sua jornada ela não tem um dono. Deus não é o dono da sua jornada e nem você é. A sua jornada é um romance para a eternidade. Você não pertence a Hollywood celestial. Você não pertence a Warner Brothers celestial. A pessoa que está escrevendo a sua história é tão humilde de coração, o Espírito Santo. Que quando terminar a história, ele vai colocar o livro. Lá em Esther tem uma frase que revela o nome desse lugar. Está lá em Esther. Os livros dos feitos memoráveis. Foi o dia que o rei perdeu o sono, o rei Assuero, e ele foi lá nos livros dos feitos memoráveis. Aí ele pegou um livro, começou a folhear e achou a história de Mordecai. Meu querido, fica tranquilo, na hora certa Deus vai pegar seu livro e Amã vai ter que fugir. Amã vai ter que fugir. Amã, foge! Em nome de Jesus. E no lugar da vergonha haverá dupla honra. Esse é o prazer do meu Pai.
Amém? Amanhã na ceia a gente continua. Quem trouxe a sua oferta pode ofertar. Deus te abençoe. Ouça a palavra de domingo, ouça a palavra de ontem, ouça a palavra de hoje, porque está sendo uma liberação profética poderosa. Nós vamos até o fim com o Espírito Santo, nesses 52 dias de Neemias. Guerreiro